Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar os senadores Armando Monteiro Neto, do PTB de Pernambuco, e o senador José Pimentel, do PT do Ceará. O tema da nossa conversa será o Plano Brasil Maior, recentemente divulgado pelo governo federal, com o objetivo de fortalecer nossa economia e combater o processo de desindustrialização. Dentre as medidas anunciadas, destacam-se a desoneração da folha de pagamentos de 15 setores da indústria, estímulos à pesquisa e inovação, aumento na oferta de crédito para determinados setores, preferência para produtos nacionais nas aquisições do governo e investimentos em qualificação profissional e novas linhas de créditos para os segmentos exportadores da nossa indústria, além de estímulos para acelerar o Plano Nacional de Banda Larga. Essas, em linhas gerais, são as principais medidas contidas no Plano Brasil Maior. Senador Armando Monteiro Neto, o senhor, que é uma liderança expressiva no mundo empresarial, como é que o senhor recebeu esse plano de medidas chamado Brasil Maior? Olha, eu recebi como algo positivo, é um conjunto de medidas que, a meu ver, estão na direção correta, ou seja, de adotar medidas no curto prazo, que propiciem, por exemplo, uma redução dos custos, sobretudo da indústria de transformação, que está sendo fortemente atingida, sobretudo por uma penetração de produtos importados, o que tem feito esse tal coeficiente de importação crescer muito nos últimos anos. Nós não temos ainda um quadro dramático de desindustrialização, mas temos sim, em vários setores da economia brasileira, um quadro que aponta para uma perda de posição relativa da indústria brasileira, sobretudo em relação à sua posição no próprio mercado doméstico. Setores como o têxtil, o setor de calçados, o setor de imóveis, o setor de bens de capital, o setor eletroeletrônico, até mesmo o setor siderúrgico, vem sofrendo um processo de crescente importação, o que demonstra que a indústria brasileira vem perdendo competitividade. Então é preciso fazer algo, é preciso oferecer uma ação do governo e, portanto, o governo anuncia a segunda geração de medidas do chamado Plano Brasil Maior. Esse plano foi, na realidade, o plano foi anunciado o ano passado e agora nós temos uma nova geração de medidas que me parece que estão na direção correta e que tocam pontos importantes. Por exemplo, esse processo de ampliação da desoneração da folha de pagamento é efetivamente uma medida concreta que vai resultar numa redução de custos para setores, inclusive setores que são empregadores por excelência e que, portanto, quando deixam de ter uma tributação sobre a folha e ainda que compensada por uma tributação sobre o faturamento, eles têm, na realidade, um ganho de competitividade. Então, eu considero que estão na direção correta, mas temos sempre que considerar que essa agenda da competitividade não é uma agenda que se esgota com um conjunto ou com um plano governamental. O Brasil precisa enfrentar seriamente uma agenda que nos remete a causas mais estruturais dessa perda de competitividade. E aí é bom sempre destacar as questões de infraestrutura, os custos logísticos, os custos tributários. Eu gostaria, por exemplo, que o Brasil estivesse discutindo uma reforma tributária ampla e não apenas um movimento de desoneração de alguns setores, mas, realisticamente, nós temos que agir no curto prazo. E, nesse sentido, o pacote, o Plano Brasil Maior, é muito bem-vindo para o setor produtivo. Sua opinião, senador Pimentel, sobre as medidas contidas no Plano Maior, Brasil Maior? Eu comungo com o senador Armando Monteiro e essas medidas elas são tomadas no momento em que a nossa economia continua crescendo. Portanto, elas são absorvidas por parte do Pacto Federativo, em especial por parte do governo federal, com muito mais tranquilidade. Eu lembro que ali em 2006, quando nós estávamos discutindo a criação do Simples Nacional, em que nós tínhamos em contribuição patronal zero sobre a folha de pagamento para a Previdência Social e a sua transferência
para o faturamento, nós tínhamos muitas dúvidas. Nós tínhamos ali apenas 1.337.000 micro e pequenas empresas formais. Concluímos aquele ciclo. O Armando, na época, estava conosco lá na Câmara Federal e colaborou muito nesse debate. Hoje, nós temos 6.200.000 micro, pequenas empresas e empreendedores individuais. E durante esse período, as receitas da Previdência Social cresceram, a formalização cresceu e grande parte dessa chamada nova classe média está toda vinculada à micro e à pequena empresa. E às vezes a gente diz que a reforma tributária para as micro e pequenas empresas nós fizemos com o Simples Nacional. E para as empresas do lucro real e do lucro presumido, que é o que nós começamos a fazer agora, o Plano Brasil Maior, na sua primeira versão, alcançou apenas 2 setores, aliás, 3 setores da economia, que era o setor têxtil, o setor calçadista e também de tecnologia da informação, agora ampliou para mais 15. E essa experiência do governo federal, juntamente com o setor produtivo, envolvendo as centrais sindicais, representando os trabalhadores, as entidades dos empregadores, tende a crescer. Eu lembro que nesse esforço entre o capital e o trabalho, nós tivemos agora, no início de abril, um grande contrato firmado entre a construção e o setor dos trabalhadores desse setor, no sentido de ter um trabalho mais decente. E, ao mesmo tempo, o Plano Brasil Maior, ele trabalha fortemente a questão do setor de exportação, que nós precisávamos intensificar esse segmento. Eu diria que um dos grandes setores em que a indústria de transformação foi prejudicada foi exatamente na pauta de exportação. Se nós observarmos o que nós tínhamos de exportação ali até 2005, até 2006 para hoje, teve uma diminuição significativa e, consequentemente, as importações. A questão do crédito, o custo do dinheiro, é um outro fator inibidor para a indústria brasileira, em especial a indústria de transformação, porque precisa de capital de giro e capta principalmente no mercado nacional. E ali tem um conjunto de medidas para reduzir a taxa de juros. Tinha um outro fator que também nos preocupava muito, que era a questão da garantia, a necessidade de ter um fundo de aval para estimular principalmente o setor de exportação, estimular outros setores da economia. E o Plano Brasil Maior também resolveu atender para isso, criando uma agência garantidora de crédito para unificar vários fundos que estavam setorizados, sem comunicação entre eles. E é evidente que o Plano Brasil Maior, a sua segunda versão, veio para o Congresso Nacional através de 2 medidas provisórias, que a medida provisória 563 e a 564, e aqui, nas 2 casas, na Câmara e no Senado, nós iremos aprimorar a partir de um conjunto de informações que vem pelo setor produtivo, que vem pelos trabalhadores, com as emendas apresentadas pelos congressistas, para que a gente possa aprimorar cada vez mais essa matéria. Senadores, uma das principais medidas do plano é exatamente a desoneração da folha de pagamentos das empresas, não é? Desses determinados setores. E essa medida especificamente tem recebido muitas críticas, inclusive aqui no Senado. O senador Paim, por exemplo, ele tem levantado algumas objeções a essa medida, observando que desonerar a folha significaria enfraquecer a Previdência em prejuízo dos trabalhadores. O que é que os senhores teriam a dizer em relação a essa crítica específica em relação à desoneração da folha? Esse debate nós presenciamos quando estávamos construindo o Simples Nacional. Eu lembro de uma série de audiências públicas aqui no Congresso Nacional, fizemos uma série de audiências nas Assembleias Legislativas, no setor produtivo, com os trabalhadores, e tinha muitas preocupações sobre isso. Passados 6 anos da implantação do Simples Nacional, e já tínhamos a experiência anterior do Simples Federal, que era um pouco mais limitado, nós hoje temos uma outra visão. A Previdência Pública Urbana, que é a contributiva, que lá em 2007 precisava de 15 bilhões de reais ano para fechar suas contas entre o que a gente arrecadava nesse setor e o que nós pagávamos. Nesse 2011,
a Previdência Contributiva Urbana teve um saldo positivo de 14 bilhões de reais. Ou seja, entre o que nós pagamos e o que nós recebemos, sobrou 14 bilhões de reais. Cobrimos 15 e ainda sobrou 14. Em outras palavras, teve uma arrecadação superior de 29 bilhões de reais, além do reajuste dos benefícios que aqueles que têm como base o salário mínimo passou a ter ganho real. Portanto, quando você cria mecanismos em que permite a formalização de todos os contratos de trabalho, que permite colocar na carteira o salário real e, ao mesmo tempo, estimula a formalização de outras empresas, o resultado se demonstra mais favorável para a Previdência Pública. No caso concreto do Plano Brasil Maior, que teve a desoneração das empresas do lucro real e do lucro presumido, ainda no Plano Brasil Maior 1 do segundo semestre de 2011, nós tivemos o cuidado, aqui no Congresso Nacional, de inserir um artigo em que determina que quando a arrecadação foi inferior àquela praticada no ano de 2011, tem a complementação por parte do Tesouro Nacional. E foi criado também uma comissão tripartite, onde tem os representantes dos trabalhadores, o representante dos empregadores e o representante do Tesouro para acompanhar essa rubrica. Eu queria, interrompendo aqui o companheiro Pimentel, dizer o seguinte, que reconhecendo que ele é um grande conhecedor dessa questão da Previdência, foi nosso ministro, mas me cingindo mais ao aspecto do Plano Brasil Maior, a medida que o governo adota, ela não corresponde a um movimento simples de desoneração. Você está, na realidade, mudando a base de contribuição. Aquilo que era extraído da folha de pagamentos passa a ser cobrado no faturamento da empresa. Então, esse é um cálculo econômico ou microeconômico que é fácil de fazer. Sob o valor adicionado no faturamento, você pode ter uma alíquota, por exemplo, de 1% ou de 2%, que ao final compense os 20% que você está desonerando da folha de pagamentos. Portanto, vai haver uma compensação, não é um movimento de desoneração isolado, e se houver, eventualmente, algum prejuízo da Previdência, num primeiro momento, o Tesouro Nacional vai efetivamente bancar essa diferença. Mas eu aposto que por esse efeito saudável da formalização, do estímulo à contratação formal do trabalho... Esse fenômeno que o senador Pimentel estava se referindo vai se repetir. Nós não teremos, ao final, perda efetiva do sistema. E o Armando é vice-presidente da Frente Parlamentar da Micro e da Pequena Empresa, portanto, acompanha de perto esses indicadores. Agora, por que não? Se essa é uma medida benfazeja, por que não estendê-la a toda a economia e localizá-la apenas em alguns setores específicos? Veja, primeiro o governo está focando o setor que mais sofre hoje a concorrência nesse processo de acirramento da competição em escala global, que não apenas desloca a exportação do Brasil, como também desloca a produção nacional no mercado doméstico, que é a indústria de transformação. E na indústria de transformação, o governo coloca um olhar sobre aqueles setores que são mais intensivos em mão de obra e que, consequentemente, precisam desse estímulo que é a desoneração ou a redução do custo do trabalho. Veja que no mundo que está em crise hoje, todos os países se deparam com a questão da redução do custo do trabalho, ou pela necessidade de ampliar as jornadas, ou ainda redução de salários, que o mundo vem adotando, porque com a emergência da China e desses players da Ásia, o mundo industrial foi muito afetado em regiões tradicionais. Então, ou ele se ajusta, e no caso há um bom exemplo que é a Alemanha, que tem feito esse ajuste pela via da inovação, dos ganhos de produtividade que decorrem da inovação de processos e de produtos, ou ainda da própria redução do custo do trabalho. Então, o Brasil promove uma redução do custo do trabalho, não pela via perversa, que é a redução salarial, mas pela redução dos encargos que incidem sobre a contratação formal do trabalho.
Agora,